Então, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, né? Dependendo do horário do pessoal que vê aí. E a Nayara está em Campo Grande, que é um pouquinho menos, e nós estamos aqui no Paraná, que é um pouquinho mais, e assim vai. Então, oi para todo mundo, né? Estamos aqui no segundo programa do Reforma da Previdência, Estado por Estado. Desculpa. A gente já fez o estado do Mato Grosso do Sul, agora vamos fazer o estado do Paraná e a doutora Nayara está aqui para falar mais um pouquinho para a gente de reforma da Previdência. Essa coisa tão louca. Bom dia, Joane, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Para não sei qual horário cada um vai assistir. A gente sempre vai ter que falar isso em todos os vídeos. Uhum. Bom dia, Principalmente boa tarde, porque a boa gente não noite, sabe. Às conforme a vezes a ocasião. gente vai ter um... Conforme a ocasião. Às vezes a gente vai ter um servidor que só vai ver o vídeo do Paraná e não vai ver do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que fazer aparecer novo todos os cumprimentos e assim diante. Para quem vai assistir todos, a gente vai repetir algumas coisinhas aí. Pois é, Joane, vamos dar continuidade aqui, vamos dar seguimento no nosso assunto da reforma da Previdência Estado por Estado. Eu confesso que eu já estou pensando aqui em lançar no futuro, de repente, alguns municípios capitais. Né? A gente pode pensar nisso também, né? Inclusive, acho que as reformas municipais, elas estão, não digo atrasadas, mas assim, está um tanto quanto devagar, né? A reforma sabe que nos cursos que eu tenho, eu percebo assim, quer ver só? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma série de municípios que não fizeram sua reforma. No Mato Grosso do Sul tem bastante. No Paraná, não fizeram. que fizeram. No Paraná, eu acho que está meio dividido. Não é todo mundo que fez, não. Eu dei curso, por exemplo, para uns 2 municípios esse mês passado e não tinha sido feita a reforma. Então, está bem dividido, mas boa parte tem feito, sabe, a reforma já dos municípios. Fiquei até surpresa. A alteração de alíquota que me surpreende bastante quando eu chego e vejo que 2019, 20, 21, 22, 23, quase 4 anos depois, a gente ainda se depara com municípios que não teve alteração da alíquota. E a alteração da alíquota era uma obrigação. A primeira obrigação que veio foi essa, né? Dia 12 de novembro já estava correndo o prazo aí da alteração da alíquota de 11% para 14%, pelo menos. Tinham vários critérios, enfim, mas nem vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente fica aqui a manhã inteira. E não fala de tudo menos da reforma de concessão de benefícios. Bem isso. Posso colocar a apresentação, então, para a gente já ir para falar do Paraná? Por favor. Joane, eu sinto que eu tenho que, enquanto você está colocando aí, fazer um contexto, porque como a gente não sabe se os alunos vão acessar todos os cursos, então eu vou sempre ter que repetir essa primeira parte, que é o seguinte. A reforma da Previdência aconteceu em novembro de 2019, no dia 12 de novembro de 2019. Existiam regrinhas que afetavam diretamente todos os servidores públicos, tá? Todo mundo tinha que reformar. E existiam outras regrinhas que dependia do tempo em que o ente subnacional, que o ente federativo referendasse aquela norma. Então, a emenda 103 de 2019, ela trouxe uma série de mudanças nas regras de concessão de benefícios, principalmente, que é aquilo que afeta diretamente o servidor, para os servidores federais e para os trabalhadores do setor privado, tá? Em resumo, isso. E aí, os municípios e os estados tinham que referendar essas regrinhas. Eles poderiam alterar, eles poderiam copiar na íntegra ou alterar, adaptar, adequar de acordo com a necessidade do seu ente federativo. Então, de acordo com essa normativa, é que a gente está aqui falando daqueles estados que já promoveram a reforma, ou seja, que já referendou as regrinhas lá da emenda 103, que só tinha afetado os servidores federais e os trabalhadores do setor privado. Então, o que a gente está comentando aqui, nós tivemos várias regrinhas que foram imediatamente aplicáveis, como, por exemplo, a alteração da alíquota, né? A gente tinha alíquota média no país aí de 11% e boa parte passou a praticar 14%, que é uma alteração que tinha que ser imediatamente aplicada, porque já tinha sofrido ali o desconto também do servidor federal, já tinha a alíquota escalonada do trabalhador do setor privado e todos os RPPS tiveram que se adequar, independente de ter referendado as regras ou não, tá? E é por aí que a gente vai caminhar.
Agora nós estamos comentando das reformas das previdências dos estados, perdão, que já referendaram, ou seja, eles já acolheram as regras dos servidores federais, seja por readequação, na íntegra, enfim. Então é isso. Então vamos lá. Paraná. Paraná. Adoro Paraná. Eu também. Eu devo dizer que eu gosto do Nordeste, gente. Quem me conhece sabe, eu tô doida para chegar em algum estado do Nordeste. Eu adoro o Nordeste. A gente logo vai chegar. Né? Inclusive, se não fosse a tamanha coincidência do Mato Grosso do Sul e do Paraná, eu teria escolhido primeiro um estado do Nordeste. Inclusive, aproveitando, né, a Nayara, então, está no Mato Grosso, é do Mato Grosso do Sul, e eu sou do Paraná, embora catarinense, moro no Paraná há 15 anos. Já virou patrimônio público? Já. Então, vamos lá, vamos falar do Paraná. Pois bem, o que temos para falar das aposentadorias e pensões do estado do Paraná? É importante a gente saber que cada regra, quando ela é alterada, ela tem um recorte temporal. A partir da data da publicação, geralmente, começa a valer aquela regrinha. No estado do Mato Grosso do Sul, para a gente contextualizar, as regras foram imediatamente aplicáveis, ou seja, publicou, no dia seguinte já está valendo. E para alguns casos tinha ali um período de noventena, né? Então tinha 90 dias para o servidor se adequar, ou para o RPPS, ou para quem era envolvido se adequar com aquelas regras. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Esse corte temporal, ele sempre existe numa reforma da Previdência? Ele sempre existe para qualquer lei. Tá. Existem algumas regrinhas que vão exigir que, por exemplo, a alteração de alíquota. Eu não posso alterar a alíquota porque é uma verba tributária, tá? Então, é um tributo previdenciário. Eu não posso simplesmente alterar hoje e amanhã já descontar do servidor. Eu tenho que passar pelo período de noventena, que a gente fala, né? Então, tem que esperar 90 dias para aquela regra começar a valer. Então, à exceção dessas regras que precisam de um tempo, né, que a gente chama de um lapso temporal, do vacatio legis, que é o período em que eu publiquei quando começa a valer, pode sim uma regra começar a valer imediatamente. Ou seja, se eu publiquei hoje, amanhã já está valendo. É o que aconteceu com o estado do Paraná. A emenda, nós já falamos disso também, via de regra, o que vai acontecer? O Estado tem que fazer a reforma na sua emenda constitucional, então tem que alterar, fazer uma emenda à Constituição Estadual, e depois ele entra com a lei complementar regulamentando aquelas informações que fizeram parte da emenda. No Paraná, nós temos a emenda 45/2019, que foi publicada no dia 4 de dezembro de 2019. No dia 4/12/2019 foi publicada a emenda 45/2019 do Estado do Paraná. Portanto, a partir do dia 5 de janeiro, quem ingressou no serviço público começa a participar das regras permanentes, certo? Pois bem, essa lei ela entrou em vigor imediatamente, ou seja, no dia 5/12, já disse isso. Então, a gente tem sempre que observar, quando a gente abre uma lei, a gente vai lá no final. Eu já abro, né? Qual que é a minha prática? Abro a lei, a emenda, já vou lá para o finalzão primeiro para saber quando ela foi publicada e quando ela entra em vigor. Então, sempre no final do dispositivo vai estar expresso a data que entra em vigor. Então, imediatamente, a partir da data da publicação, 90 dias após a publicação, sempre vai ter qual o prazo que essa lei começa a vigorar. E aí, eu também tenho depois uma outra emenda, tá, do Estado do Paraná, que é a 48/2020, mas ela vai regulamentar um trecho pequeno ali das regras de proventos, que a gente vai falar mais para frente. A maior parte das regrinhas estão na emenda 45/2019. E aí nós temos uma lei complementar, que é a 233/2021. Ela foi publicada quando? No dia 10 de março de 2021. Olha só, nós temos 2 recortes temporais para falar das mesmas regras. E aí, geralmente, como que o ente federativo atua nesse sentido? Essa lei de 2021, ela vai sempre reportar a data da emenda 45/2019. Quer ver só? Ela vai falar assim: aqui, para os servidores que ingressarem a partir da publicação da emenda 45 de 2019, em 4/12/2019, valerá
tal regra. Então, geralmente, ele vai sempre apontar para aquela primeira lei, que é a emenda que fez essa transformação das regras. Durante esse período de 4/12 de 2019 até surgiu uma lei complementar, eles se utilizaram das regras dos servidores federais, mantiveram algumas outras regras das outras leis que já existiam. Aí, em 2021, surge essa lei complementar regulamentando como que se daria essas aposentadorias, requerimento, data de publicação, de portaria, se começa a valer do óbito, do requerimento, desde quando começa a valer o pedido de benefício. Próxima tela, por favor. Você estava falando ali, só deixa eu comentar um negócio antes de você ir para a próxima tela, de mudar uma lei, como você falou? A emenda da Constituição, né, e vem a lei complementar nas esferas estaduais e municipais, geralmente por lei complementar. Então, ocorreu um caso aqui no Paraná de uma alteração que foi feita, então, na lei orgânica, mudando no município, né, mudando a idade da aposentadoria, e daí, nesse momento que mudou a lei orgânica, eles levaram alguns dias para ir com a reforma da Previdência, com a reforma propriamente dito, né? E daí, nessa publicação da mudança da idade, o sindicato do município, dos servidores do município, fez um escarcéu, dizendo que eles não podiam fazer aquilo, porque eles estavam mudando a idade sem regra de transição, e começaram a fazer um abaixo-assinado para que, olha o pedido do abaixo-assinado, para que a reforma da Previdência fosse votada pelo município, fosse feito um plebiscito? Sim. Pelos moradores do município, né? Daí, tipo, porque não desmerecendo o sindicato, mas naquele momento eles não pararam para entender o que estava acontecendo, né? Aquela mudança na lei em específico não foi a reforma, foi uma primeira mudança para depois vir com a reforma, né? Não deu em nada, né? Não deu em nada, eu acho que no fim das contas acabaram parando para ouvir, mas uma coisa interessante, importante, tanto quanto para fazer reforma na Câmara de Vereadores, para poder aprovar e tudo mais, é explicar, sentar e desenhar o que está acontecendo, né? Porque é um assunto muito complicado, muito difícil, e não é complexo até para quem está envolvido, né? Porque, veja bem, existem RPPS que não querem nem se envolver, porque a iniciativa é do Executivo. E aí, isso, inclusive, faz parte de uma das minhas, da lei que cai na prova de certificação. Então, a gente tem as casinhas que decidem essas leis, né? A gente tem o executivo, por exemplo, no município, na pessoa do prefeito, que é quem vai criar esse projeto de lei, criar uma justificativa e encaminhar para a casinha que vai aprovar. Essa casinha a gente chama de Câmara, nos estados a gente vai chamar de assembleias. E aí a gente vai submeter a análise, cada grupo vai analisar, vai ter uma defesa técnica para que eles possam compreender. Mas a verdade é que se não tiver uma comissão dentro dessas casas envolvidas na história, ele vai confundir, porque ele vai falar, mas a gente já teve uma reforma. Eu escuto muito isso, quando a gente vai na assessoria, mas a gente já fez uma reforma, e geralmente eu já sei o que é. Eu falo assim, vocês tiveram uma alteração de alíquota? Sim, isso não é a reforma. Isso é uma regra imediatamente aplicável. Mas a gente já foi afetado pelas pensões. Sim, porque essa era uma regra imediatamente aplicável. Ainda não faz parte daquele combo. Sempre tem um porquê, né? Parece tudo. A gente já está aprovando tanta coisa de previdência, né? E tiveram muitos estados, principalmente os estados, eu percebo aqui pesquisando as reformas agora, que eles foram muito diligentes, eles acompanharam a reforma. E você pode ver que nem o Paraná, em novembro a gente tem a reforma geral, em dezembro a gente já tem a reforma do Paraná. Isso é muito positivo. Por quê? Nesse caso de alteração de alíquota, de acumulação de benefícios, pagamento por faixas, que eram regras imediatamente aplicáveis, já entraram tudo numa lei só.
E aí não ficou essa confusão. Mas peraí, eu já fiz uma alteração de uma regra e agora? O que está acontecendo, né? Não que seja obrigatório entrar tudo numa, né? Mas assim, tipo, se vai fazer uma, explica, ó, nós vamos fazer essa para depois fazer essa, para depois fazer essa. E não explica só para quem está ali que vai aprovar. Tem que explicar para o servidor, tem que explicar para o sindicato, tem que explicar para todo mundo que está envolvido. É um saco? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós fizemos nós nos utilizamos de uma estratégia que nós copiamos do Estado também, né? A gente fez um bem bolado entre a nota técnica da Secretaria de Previdência com um ofício lá, um ato normativo publicado pela RPPS do Estado, e aqui no município a gente aplicou o seguinte: a gente também aconteceu isso, teve alteração da lei orgânica e a gente ainda não tem alteração da lei complementar. Na lei orgânica está expresso que enquanto não houver regulamentação, tá, das regras, que o RPPS desse município tem que aplicar na íntegra as regras dos servidores federais. Então, isso aí eu tenho muito bem estabelecido. Aí nós fizemos uma nota técnica explicando que nós estávamos contratando um sistema para a gente conseguir se readequar, colocar regras de transição. Então, durante esse período de treinamento, acabaria ocorrendo um atraso, né, na adaptação das regras, para a gente entender como que a gente vai fazer regra de transição agora, se tiver que fazer manual. Enfim, aí nós, em parceria com o sindicato, demos esses esclarecimentos para os servidores, então é muito caso a caso, né? Muito caso a caso. Bem, agora vamos para o próximo slide. Senão a gente... Evidência é uma coisa de louca, né? A gente fica falando o dia inteiro se deixar. Para sempre, para sempre. Aí, Joane, o que acontece? Mudando aqui para essa próxima página, nós temos as regras comuns e as regras especiais, né? Que são aquelas que exigem menos de alguns servidores em relação à idade, ao tempo de contribuição, e nós vamos falar disso também. O que é importante a gente saber, e aqui eu vou falar de recorte temporal, sempre. Essa palavra vai passar em todos os slides. Primeiro, eu quero te contar uma coisa. Aquilo que você falou, Nayara, a gente teve a publicação, né, a emenda à lei orgânica do município, e ainda não tínhamos uma lei complementar. Esse período, se ele tiver previsto na lei, é chamado de vacatio legis, que é a vacância entre eu publiquei e começa a valer, e quando ainda não existe, a gente chama de limbo. Limbo é aquele período do nada, que a gente não tem uma regulamentação para aquela situação, certo? Tá? Então, a maioria dos estados, dos municípios, vão passar pelo limbo entre alteração da lei orgânica ou da emenda à Constituição Estadual e, de fato, a lei complementar. E aí, os servidores que ingressarem a partir de 5 de dezembro de 2019, que ingressaram a partir de 5 de dezembro de 2019 no Estado do Paraná, no serviço público, são servidores efetivos do Estado, eles vão participar da regra comum. A regra de transição só se aplica para aquele servidor que ingressou até a data da publicação da emenda, que é 4/12/2019. A partir dali, quem ingressou, os novos servidores só fazem parte da regra comum, tá? E aí, o que fala a regra comum? A mesma dos servidores federais, 65 anos de idade para o homem, 62 para as mulheres. Aqui eu quero frisar, mais uma vez, o prejuízo maior ficou para a mulher, né? Aumentou 7 anos, tivemos um acréscimo de 7 anos nas regras, enquanto que para os homens 5. Agora, para a nova reforma, o tempo de contribuição não é o mais importante, e sim a idade. Nas palestras que eu dou nos hospitais, principalmente, que a galera iniciou muito cedo, né, a sua vida laborativa, o problema é sempre a idade, mas eu já tenho, sei lá, 30 anos de contribuição e ainda tenho 50 e tantos anos de idade. Vou me aposentar pela regra comum, a nova regra permanente? Não, porque essa regra quer acompanhar o envelhecimento da população, tá? É por isso que a reforma existe. Então, a partir de 25 anos de tempo de contribuição, que na antiga regra seria 30 e 35, esse servidor já pode fazer o requerimento da sua aposentadoria, desde que ele tenha essa idade mínima. Então, a idade mínima é o fator essencial para essas regras. Ele tem que ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. Essa regrinha não mudou tanto. Outra coisa importante da gente falar, Joane, é que agora não existe mais aquela aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, à exceção das regras de transição, tá? Na nova regra, eu unifiquei idade e tempo de contribuição, tá? Então, é como se fosse uma aposentadoria só, que antes se dividia em idade ou tempo de contribuição. Pode passar.
Nós temos a primeira regra especial permanente, tá? Então, temos dois grupinhos, regras permanentes e regras especiais. Ali nós falamos da primeira nova regra permanente que afeta todo trabalhador comum. E agora nós temos a regrinha especial do professor. O que muda na regrinha especial do professor? A idade. Eu tenho um diminutivo, uma exigência de 5 anos a menor. A menor, tá certo essa expressão, gente? Agora fiquei na dúvida. A menor do que o trabalhador comum. Então, é isso que muda. É importante a gente falar também o seguinte... esse tempo mínimo de 25 anos tem que ser especial, tem que ser instalado. Nós temos aí algumas decisões dos tribunais superiores da possibilidade de aposentadoria dos cargos diretivos, de coordenação, desde que em estabelecimento escolar, mas não necessariamente todo o RPPS se aplica de imediato. Tem RPPS que só vai aplicar se for através de uma decisão judicial, tá? Então, professor instalado, 25 anos de tempo especial. A gente vai ver lá mais para frente que o que mudou da regra do professor, do trabalhador exposto ao agente nocivo, é que ele começa recebendo a mesma coisa que o trabalhador comum. Então, há uma certa penalidade quando a gente falar de renda mensal inicial, mas lá para frente a gente vai conversar um pouquinho. Pode passar. A próxima regra, nova regra especial permanente, né? Nós temos aí a idade unificada para homens e mulheres de 60 anos, né? Então, completou 60 anos, homem ou mulher, a partir de 25 anos de contribuição de tempo especial, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se der aposentadoria. Isso aqui também não vai mudar muito daqui para as novas regras. A nova regra permanente só aposenta na modalidade especial. O que é a aposentadoria especial? Aquela em que o trabalhador esteve exposto a algum agente químico, físico, biológico, algum agente nocivo à sua saúde. É aquele famoso insalubridade, a periculosidade, insalubridade que a gente já falou também na outra aula, mas é importante a gente frisar aqui. Então, vou dar um exemplo de um enfermeiro. Ele trabalha na rede pública do seu município, do seu estado, e ele recebe um adicional de insalubridade ou de periculosidade. Ele vai se aposentar na modalidade especial? Isso é um fato? Mas a gente tem a súmula vinculante número 33, que determina a concessão de aposentadoria especial para o servidor público. Isso é um outro assunto. Falando aqui da regra estrita, né, do texto legal, esse trabalhador que esteja exposto a esse agente nocivo, se ele comprovar que ele esteve exposto de maneira habitual e permanente, aí ele faz jus a essa aposentadoria. Lembrando que não são todos os estados ou municípios que têm no rol, na listinha de benefícios, a concessão da aposentadoria especial. Por quê? Porque ela não é uma modalidade obrigatória para os regimes próprios. O que a Constituição vai falar é que o RPPS é obrigado a ofertar no seu plano de benefício a aposentadoria por incapacidade e as pensões. Então, não tem nesse rol a regra da aposentadoria especial. No caso do Paraná, existe essa previsão de concessão de aposentadoria especial. Então, para vocês terem uma ideia, e aqui eu vou contextualizar também, vamos pensar num agente biológico. Nós temos agentes quantitativos e agentes qualitativos. O que é o agente quantitativo? Um trabalhador, um maquinista, né, do Estado, foi contratado para fazer reparo das vias que são de competência do Estado. Ele trabalha exposto a um ruído, e esse ruído seria de 75 decibéis, por exemplo. Ele vai lá aferir a quantidade e resultou num tanto de 75 decibéis. Ele recebe insalubridade. Ele vai se aposentar por causa desses 75 decibéis na modalidade especial? Não, porque o que a lei vai falar é que esses trabalhadores têm que estar expostos a um ruído a partir de 85 decibéis para fazer jus à aposentadoria especial. Aí já no agente qualitativo, eu tenho uma enfermeira que trabalha direto nos leitos, né? Então, ela recebe a insalubridade e trabalha atendendo os pacientes diretamente. Esse é um agente qualitativo, eu não preciso quantificar o quão exposta ela está. Só o fato dela estar exposta habitual e permanentemente, ela faz jus à concessão da aposentadoria especial. E aonde que eu vou confirmar todas essas informações, né? Porque agora eu estou assistindo isso aqui, eu estou com dúvida se eu sou uma categoria de trabalhador especial, através do PPP.
Perfil profissional. Esse PPP foi assunto no último vídeo, né? Falamos bastante dele, hein, Joane? Vai lá no vídeo do Mato Grosso. Como dizem os blogueirinhos, vamos deixar aqui o link para ver o vídeo anterior. Exato, coitado do aluno, né? Vai para um vídeo, volta para outro. Deixa eu te falar, você pediu o PPP, que era a sua missão na última... Pois não pedi, porque eu entrei em férias, minha gente, mas calma, no próximo vídeo eu tenho PPP. Eu pergunto do PPP. Gente, o PPP é um relatório, é um resumo, é um currículo teu a partir da vista do médico, do perito, que vai dizer, olha, Joane trabalhou exposta a algum agente nocivo, sim ou não, no que a Joane fazia? Joane, enfermeira? Trabalhava no leito? Qual é o agente que Joane está exposta? Biológico. Qual era a habitualidade dessa exposição? 4 vezes por semana. Então, tem habitualidade? Tem permanência? Por quantas horas do dia Joane era exposta a esse agente biológico? Tudo isso vem no teu PPP. O PPP é só para quem trabalha com atividade especial? Não. Qualquer trabalhador tem que ter o direito de receber o seu PPP. Mas as empresas tinham e ainda tem muito esse conceito. Mas eu não tenho nenhuma atividade especial aqui, por isso que eu não faço PPP. Mas não tem necessidade, tá? Qualquer pessoa pode solicitar na empresa, no seu ente federativo, a emissão do PPP e lhe será fornecido. Próxima nova regra permanente especial seria a aposentadoria da pessoa com deficiência, homem ou mulher. Nós temos aí, de acordo com a gravidade dessa deficiência, então essas exigências são distribuídas dessa forma. 25 ou 20 anos de tempo de contribuição se a deficiência for grave, 29 ou 24 se ela for moderada, 33 ou 28 se for leve, tá? E nessa nova regra eu não tenho a exigência de idade, eu só tenho que ter esse tempo de contribuição de acordo com o grau, né? Eu vou dizer grau, eu sei que talvez seja uma terminologia incorreta, porque existem patologias que não tem grau, tá? Mas se ela for grave, moderada ou leve, e aí quem vai definir isso é a perícia médica especializada, tá? Do ente federativo. E aqui no estado do Paraná, diferentemente do Mato Grosso do Sul, porque eu lembro que eu comentei sobre isso, nós temos uma exigência, tá? Ficou mantida o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício, então, desses 25 anos de contribuição, por exemplo, 10 de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se der aposentadoria. Então, o estado do Paraná colocou isso como uma regra, que não tinha lá na regra do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Pode passar. Temos uma outra regra especial permanente, tá? Para pessoa com deficiência, homem ou mulher, de 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher, 15 de contribuição, tá? Pelo menos 15 anos de contribuição, e a lei aqui não exigiu o tempo de efetivo exercício e nem o tempo daqueles 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Essa regra copia uma regra de uma lei própria, que vai falar das regrinhas de concessão da pessoa com deficiência, e essas regras copiam a regra do regime geral, que é a carência de 180 contribuições, que equivale mais ou menos a 15 anos de contribuição. Próxima regra. Temos aí uma nova regra permanente, também de grupos especiais. Percebe que a gente já falou do trabalhador comum, agora a gente está só falando das regrinhas especiais, né? Especiais. Eu sou comum. Eu não tenho nada de especial disso daí. Como pessoa, sou muito especial, mas nas regras comum. O estado do Paraná, Joane, ele deu uma nomenclatura diferente do Mato Grosso do Sul para esse grupo. Olha que nome comprido. Policial civil, policial científico, agente penitenciário, agente de polícia científica e o agente de segurança socioeducativa. Então, o estado do Paraná, dos que eu estou estudando, foi o que deu uma nomenclatura mais ampla para esse grupo de servidores especiais. E qual é essa nova regra? 55 anos de idade, 30 de contribuição e 25 anos de cargo efetivo nas carreiras que ele for se aposentar. E aí tem um dilema que é assim, Nayara, e se eu fui policial civil por 10 anos e depois eu migrei e me tornei agente penitenciário? Eu posso somar isso para tornar 25 anos?
Eu acho que vai depender muito de cada estado, tá? No estado do Paraná, por exemplo, eu não encontrei algo nesse sentido. Teve alguns estados que eu encontrei isso de forma expressa, sobre a possibilidade, desde que ele tenha exercido naquele grupo, implementando 25 anos, em qualquer uma dessas carreiras ele conseguiria se aposentar. No Paraná não encontrei essa informação. Tá? Então, agora nós temos a idade unificada para homem e mulher nessa nova regra permanente do policial civil e agente socioeducativo. Eles são meio que separados nesses dois grupos, mas que para fins da lei, muito possivelmente por conta do plano de cargos e carreiras, né, quando fez o concurso, muito possivelmente existiam todos esses cargos, por isso que ele manteve no texto, lá na emenda e na lei complementar, esse nome cumpridão aí, né, esse grupo bem extenso. Escuta, mas agora eu só vou fazer um parênteses aqui de nomes compridos, que em Previdência nenhum nome é pequeno, né? RPPS, benefício especial, aposentadoria dos não concursados, e assim vai, né? Então, nada é pequeno quando se fala em Previdência. A única coisa que é pequena quando a gente fala é RPPS. Mas isso ainda não dá nem para abreviar, né? Tipo, chamar de RP ou PS, não, tem que ser sempre RPPS. E aí, em alguns lugares a gente vai dar curso, a gente fala, porque o RPPS... Não, RPPS não, nós somos fundo municipal. Tudo bem, fundo municipal. Às vezes você chega ali falando, não, nós somos autarquia, nós somos instituto, enfim. As nomenclaturas tem aos montes também. Pois então. Então, vamos lá. Próximo. Temos agora, vamos começar a falar das regrinhas de transição. A gente veio até agora comentando quais eram as novas regras permanentes para o grupo comum, para os grupos especiais, e agora a gente vai começar a falar da regrinha de transição. Como eu estava no último momento falando do grupo do policial civil e do agente penitenciário, aí já vou falar logo da regrinha de transição. Tá? Ali tá emenda MS 45/2019, mas é Paraná, viu? O número da emenda tá correto. Então, qual é a nova regrinha de transição para esses grupos? 55 anos de idade para todos. E aqui eu tenho a separação da exigência de idade para homem e mulher. Então, 30 anos de contribuição para os homens, sendo 20 anos de carreira estritamente policial, 25 de contribuição para as mulheres, com 15 estritamente policial. Você volta uma telinha, por favor, aí, Joane? Olha lá a diferença. A gente tem agora, para todo mundo, para todos os grupos, a questão etária de 55, 30 de contribuição para todo mundo e 25 anos na carreira, tá? É estritamente policial. Quando a gente passa para a regra de transição, pode passar de novo, por favor, a gente vê que tem um abatimento, né, nessa exigência. Eu continuo precisando de 30 anos de contribuição para o homem, mas na carreira estritamente policial eu passo a exigir 20 anos e para as mulheres 15 anos. Então essa é a primeira regrinha de transição. Próxima, por favor. Pois bem, a próxima nova regra de transição para o grupo das aposentadorias de policial civil e agente penitenciário, em resumo, é uma regra de transição em relação à idade. Então, eu vou exigir 53 anos dos homens e 52 das mulheres, 30 de contribuição com 20 estritamente policial para os homens, 25 e 15 estritamente policial para as mulheres. E o estado do Paraná, ele fez uma regrinha de transição diferente. Ele só cobrou um pedágio de 50% do tempo que faltava. Então, veja bem, o que é regrinha de pedágio? Vamos supor que na data de 4/12/2019, faltava um ano para eu me aposentar, certo? Para eu implementar lá as regras. O que eu preciso contribuir? Um pedágio. Geralmente o pedágio que tem sido copiado é da reforma dos servidores federais, que é um pedágio de 100%. Então, eu contribuo o dobro. Nesse caso, eu contribuiria por mais 2 anos. O que falta, na data de 4/12/2019, mais um ano, que seria o dobro. O estado do Paraná diminuiu esse pedágio para 50%. Então, no caso do estado do Paraná, se, por exemplo, me faltavam um ano para eu implementar as regras,
eu vou ter que contribuir mais 6 meses somente, tá? Aí, Joane, neste caso prático, que é importante a gente saber do pedágio. O pedágio, ele serve tanto para não penalizar aquele trabalhador que já tinha expectativa, estava perto. Se a gente calcular, quase sempre a regra de transição ela só é interessante para quem tiver até 2 anos ou estava até 2 anos do tempo de se aposentar. Não é que em todos os casos vai ser ruim, mas na maioria das vezes é quem estava perto, estava batendo na porta ali e não conseguiu acessar o benefício. E aí, qual era a regra antiga pro policial, pro agente penitenciário, socioeducativo para esses grupos? Era de 30 anos de contribuição. Então, o que acontece? Não tinha exigência da idade mínima. Aí, o que a regra de transição falou? Não, peraí, vamos estabelecer uma idade mínima baixa, né? Que se a gente olhar lá na outra, já está em 55 anos de idade. Vamos exigir 53 e que ele pague um pedágio, que ele pague um pouquinho a mais daquilo que ele teria que contribuir na antiga regra. E o que a antiga regra falava? Que não tinha o critério etário, ou seja, se você completasse lá os 30 anos de contribuição, independente da sua idade, você já poderia se aposentar. Aí essa regra de transição por pedágio vai falar assim, agora a gente vai impor uma regra mínima menor do que a da regra permanente, a nova regra, e a gente vai exigir um pedágio, que no caso do Paraná é de 50%. Eu achei super justo 50%. Eu acho que toda a regra de pedágio tem que ser 50%. Então vamos lá. No caso prático, oi, eu sou o Roberto, e em 4/12, que é a data da publicação da emenda, eu tinha 29 anos de contribuição e 50 de idade. Então, no caso do Roberto, a gente tem que observar os dois requisitos. Se ele tem 50, ele precisa ter 53. Olha ali na tabelinha. Quando que ele atende 53 anos de idade? Em 2022. Nesse caso, Roberto, em 2020, já tinha implementado lá os 30 anos de contribuição. Como faltava um ano para ele chegar nesses 30 lá na data de 4/12, quanto tempo ele teria que contribuir? Mais 6 meses, certo? Então, ele teria que ter 30 anos e 6 meses de contribuição para ele alcançar esse pedágio. 30 anos e 6 meses ele fez lá em meados de 2021. Então, pelo tempo de contribuição, Roberto já teria implementado as regras de transição pelo pedágio em 2021, quando muito possivelmente ele teria 30 anos e 6 meses, né? Só que ele ainda não tinha os 53 de idade, então ele teve que esperar mais um ano. Então, lá em 2022, aos 53 anos de idade, com 32 de contribuição, mais ou menos aí com um ano e meio a mais sobrando, né, no tempo de contribuição, ele conseguiu se aposentar por essa regra, por esse pedágio de 50%. Tranquilo? Próximo, então. Aí nós temos a regra de transição do tempo comum, que aí se aplica para 80%, 70%, 80% do quadro dos servidores efetivos dos estados, que exige uma idade de 60 anos para os homens, 57 para as mulheres. Então, assim, para o homem a idade foi mantida na regra de pedágio. Para a mulher já tem um acréscimo de 2 anos, pelo menos. 30 anos de contribuição e 35, como era na regra antiga. 20 anos de efetivo exercício, como na regra antiga. 5 anos no cargo que considera aposentadoria. E qual é o pedágio da transição do tempo comum? O dobro do tempo que faltava. Aqui, a regrinha não trouxe a vantagem de pagar um pedágio só de 50% do tempo, tá? Então, diferentemente da carreira de policial, o trabalhador comum tem que pagar o dobro do tempo que falta para ele acessar a aposentadoria na regra de pedágio. Passa para o próximo, que eu acho que vai ter ali um caso prático também, da Júlia. Olha lá. A Júlia, na data de 4/12 de 2019, ela tinha 20 anos de contribuição, 29 anos de contribuição. Então, o que é importante a gente saber? Se ela tinha 29, ela precisava ter 30, porque a gente acabou de ler isso, né? Para eu conseguir acessar essa regra de transição, eu tenho que pagar o dobro do que faltava. Então, se faltava um ano no dia 4/12, eu tenho que contribuir o ano que falta e mais um. Então, Júlia, em 2 anos de contribuição, ela se aposenta. Olha lá, no segundo quadradinho. No dia 4/12, ela tinha 29 de contribuição. No ano subsequente, ela tinha 30.
e em 2021, 31. Então, em 2021, ela já pagou esse pedágio do tempo que faltava. E ela precisava ter o quê? 57 anos de idade nessa regra de transição, né? Olha que legal. Em 2021, ela também completa 57 anos de idade. Então, no caso da Júlia, não ficou sobrando nem numa ponta nem na outra, deu certinho. Ela fez 57, que era o tempo mínimo, e pagou o pedágio do dobro do tempo que faltava. Então, ela já pode acessar essa regra de transição e se aposentar. Tranquilo? Próximo. Agora nós temos as regrinhas de pontos. E eu não sei se você lembra, Joane, que na live passada eu contei que o Mato Grosso do Sul teve um problema com a questão de regras de pontos, porque eles elaboraram o projeto de lei muito possivelmente em 2019, mas só foi aprovado em 2020. Só passou a vigorar em março de 2020 a lei complementar. E aí vem uma confusão. No estado do Paraná, a gente não tem isso, não tem essa divergência. O homem precisa ter 61 anos de idade e 56, precisava, né? E aí, a partir de 2022, então a gente já está falando dessa nova regra no estado do Paraná. Desde 2022, para essa regra, os homens precisam ter 62 anos de idade e as mulheres 57 anos. E aí nós temos um escalonamento de pontinhos, tá? Eu começo exigindo que, somando a idade e o tempo de contribuição, esse homem tenha 96 pontos em 2019. Esses pontos vão crescendo. Em 2023, nós estamos falando de 100 pontos. Então, o homem que queira se aposentar por essa regra, ele tem que ir somando a idade de pelo menos 62 anos, ele tem que ter 100 pontos no total. E as mulheres têm que ter quanto agora em 2023? 90 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição. Eu sempre comento isso, porque quando saiu essa regrinha, se eu não me engano, a primeira vez que essa regrinha surgiu lá no regime geral foi de 2014 para 2015. E as pessoas falavam, meu Deus, eu só vou me aposentar com 100 anos. Não é que a pessoa vai se aposentar com 100 anos, ela precisa ter 100 pontos, somando os anos de contribuição e os anos de idade que esse segurado tenha.
É isso, Joane. Então, em relação à aposentadoria por incapacidade, tranquilo, né? Próximo. Aí tem uma sobre aposentadoria por incapacidade, que é assim, né, mas o meu cargo não tem, né? Não tem ninguém para eu voltar, já tem alguém no meu cargo, e agora? Você pode perfeitamente ser readaptado em outra função, em outra atividade, desde que tenha compatibilidade com a tua renda, né? Com o teu nível de escolaridade, ou o nível de escolaridade que você passou no concurso. Então, passei para nível médio, contanto que haja compatibilidade. Para superior até pode, vou a exercer uma atividade que seria de nível superior. Então, do médio ou superior, esse servidor pode exercer dentro do programa de readaptação. Pode passar, por favor. Aposentadoria compulsória, já falei sobre o histórico da aposentadoria compulsória. Parece muito óbvio. 75, claro que é, mas não era. Era 70 anos de idade. Eu acho que foi a emenda 70 2012 que majorou essa idade, porque havia um grupo seleto de magistrados que, não sei como, aprovaram uma lei no estado XY, permitindo que os servidores do alto escalão aposentasse compulsoriamente aos 75 anos de idade, não aos 70, como a lei determinava. Porque imagine, Joane, você hoje, no exemplo aí que você deu desse grupo de servidores, ele recebe 40% no adicional do seu salário, que não vai compor a sua aposentadoria. Pense isso para o alto escalão, o quanto não representa. Então, é muito interessante você permanecer na atividade pública por mais tempo, né? Sem contar o prestígio que o alto escalão, por si só, proporciona. E aí, esse grupo conseguiu essa aprovação, não sei como foi, eu não parei para estudar isso a fundo, mas eles conseguiram alterar. Então, o grupo do alto escalão da administração pública poderia se aposentar aos 75 e tinha regras diferenciadas para o corpo, né, para os agentes administrativos. E aí, fato que veio essa emenda, né, tornou inconstitucional aquela normativa e equiparou todos os grupos. Então, todo mundo que quiser pode ficar até os 75 anos na administração pública, seja do alto escalão ou não, agente político ou agente administrativo, né, desde que dentro do quadro de servidores efetivos. E aí, os proventos vão ser proporcionais ao tempo de contribuição, desde que os valores não sejam inferiores ao salário mínimo, tá? A gente tem também, às vezes, não é só uma questão salarial, sabe, Joane? Tem o senso de utilidade, né, do servidor. Então, às vezes, ele não quer continuar trabalhando só porque ele já implementou as regras e vai receber um bônus de permanência, ou porque ele precisa do salário no valor que ele recebe. Às vezes tem a questão do senso de utilidade. Tanto que todo mundo que se aposenta fala, eu quero me aposentar e abrir um negócio para mim. Eu quero deixar de trabalhar e continuar trabalhando, só em outra atividade, né? Outro ramo, outro nicho. Pode passar. Aí nós temos o abono permanente. Abono permanente todo mundo conhece, né, Joane? Quando eu chego para dar as aulas, não tem um que não sabe o que é abono permanência. Pode não saber uma regra de elegibilidade, uma regra de requisito, concessão, enfim. Mas abono permanência todo mundo sabe bem o que é. Para o servidor que completou, implementou as exigências, tá? Para aposentadoria voluntária, idade e tempo de contribuição. Então, não é para qualquer regra, desde que ele tenha implementado a idade e o tempo que está disposto na lei e ele opte por permanecer na atividade, trabalhando, prestando serviço para a administração pública, ele tem um abatimento no valor da sua verba previdenciária. Então, como que é o nome da previdência tua aí? Do teu fundo de previdência? Pinhais Previdência. Hã? Pinhais Previdência. Então tá. Aquilo que desconta lá do teu Pinhais Previdência, por exemplo, ou do Paranaprev, né? 14%. Eu tenho R$300 de desconto de verba previdenciária. Esse desconto vai sofrer um abatimento. Então, você não vai ter mais esse desconto até você atingir a idade compulsória. Próximo. Vamos falar um pouquinho de pensão por morte? O Estado do Paraná, ele aderiu de maneira integral às regras também, tá, dos servidores federais para pensão por morte. E agora o que acontece? Não tem regra de transição para pensão por morte, passou a valer no dia que foi, de fato, publicada a emenda 45/2019. As cotas temporárias não se revertem em favor dos demais, isso era uma regra válida, então vamos supor que tem um cônjuge e um filho. Quando o filho atingir a maioridade,
aquele resíduo, ou seja, aquela cota daquele menor, incorporava a cota permanente, tá? Cota vitalícia. Isso não é mais uma verdade. Então, se eu dividir essas cotas para o menor, quando ele atingir a maioridade, não se reverte em favor daquele que é permanente ou que vai ficar mais tempo recebendo a pensão. E aí, como funciona? 50% da renda mais 10% do dependente. Então, se eu tenho um dependente cônjuge e um filho dependente, quanto que eu vou pagar de pensão por morte? Eu vou pegar o rendimento daquele servidor, 50%. Se tem 2 dependentes, eu vou pagar 70% do que seria a remuneração daquele servidor a título de pensão por morte. Lembrando que esses valores vão ser rateados em partes iguais aos dependentes. Então, se eu tenho 2 dependentes, eu vou pagar 35% para cada um, depois que eu descobri que 70% é o valor total. Ok? Próximo. Eu tenho aqui a questão da pensão por morte dos dependentes do policial civil que tenha falecido em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da sua função. Aí, nesse caso, eu não vou aplicar aquele 70%, tá? Vai ser 100% da renda do falecido. Próximo. E aí vamos falar de acumulação. O que é acumulação, Joane? Mesmo para aqueles RPPS que não tinham feito a validação, não tinha referendado as normas lá dos servidores federais, a acumulação de pensão por morte passou a ser vedada para todo mundo, tá? Para quem referendou, para quem não referendou. E como funciona a acumulação permitida? Então, no mesmo RPPS, eu não posso acumular 2 pensões, a menos que seja aqueles cargos acumuláveis previstos lá na Constituição Federal. Então, para as regras comuns, eu não posso mais pagar 2 aposentadorias, 2 pensões do mesmo instituidor. Mas há uma acumulação permitida, que vamos pensar aí num servidor que trabalha de manhã em Pinhais e à tarde ele trabalha no RPPS de Curitiba, né? Então, ele tem 2 RPPS. Nesse caso, eu posso pagar 2 pensões. É permitida a acumulação. Trabalhei lá em Pinhais de manhã e à tarde eu prestava serviço no escritório de contabilidade. Recolhi lá do regime geral. Posso? Pode. Então, eu só não posso pagar dentro do mesmo regime, mas eu posso acumular 2 regimes e essas pensões serão pagas, mas elas vão ser pagas com desconto por faixas. Pode passar, por favor, que eu tenho uma telinha das faixas que vão ser pagas. Deu uma travadinha na sua tela. Coisas da tecnologia, deu uma travada aqui. Pronto. Olha lá. Até um salário mínimo da segunda pensão, então, tenho lá, num município em Pinhais, esse servidor recebia R$5.000 e ele também era servidor do Paraná Previdência e recebia R$7.000. A de 7 mil vai ser mantida e essa de R$5.000 vai sofrer um desconto por faixas. Até um salário mínimo desses 5.000, eu vou pagar 100%. Acima de um salário e até 2 salários, 60%. Acima de 2 e até 3, 40%. Acima de 3 e até 4 salários, 20%. E o que superar 4 salários mínimos, 10%. Então, eu vou montar uma tabelinha e vou fazendo esses descontos por faixas da segunda pensão menos vantajosa. Tranquilo? Aí eu estou falando de uma acumulação permitida. Tem o tempo de pagamento das pensões, tá? As pensões agora não são vitalícias de início. O cônjuge, geralmente, na largada, quando concedia sua pensão, ela já era vitalícia. Agora, isso não é verdade. Então, para o cônjuge, existe a questão da idade. E se ele tinha menos de 21 anos, ele vai receber essa pensão por morte por 3 anos. Entre 21 e 26, ele vai receber por 6 anos. Entre 27 e 29 anos, por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, ele vai receber por 15. Próxima tela, por favor. E aí, Joane, quais são as regras aqui para finalizar? Entre 41 e 43, esse pensionista vai receber por 20 anos esse benefício e acima de 43 ela passa a ser vitalícia, tá? Regrinha para os cônjuges. E para o menor, atingindo 21 anos, também cessa a pensão. Acho que acaba aí, pensões. Encerramos.
Encerramos mais um estado. Encerramos o estado do Paraná. E o nosso segundo estado tem um tanto ainda pela frente, mas o primeiro vídeo foi um sucesso. Espero que esse estado também seja. E o próximo a gente já pode falar? Pode soltar. Alagoas. Finalmente vamos para o Nordeste, Joane. Se a gente não pode ir de verdade, que a gente vá pelos vídeos, né? É verdade, é verdade. Mas então, em seguida, provavelmente nos próximos dias do lançamento deste vídeo, lançaremos o estado de Alagoas falando dos mesmos problemas e detalhes de toda a reforma da Previdência deles também. Certo? Então, a gente agradece novamente quem nos acompanhou até aqui. Se tiverem interesse de ir lá olhar o primeiro vídeo, eu vou deixar mesmo o link aqui embaixo. E se não tiverem interesse, pode olhar só esse daqui, mas compartilhem com os amigos e com os Quem quiser a apostila, né, Joane? Ah, sim, quem quiser a apostila e tudo mais, também entra em contato. A gente tem um material mais completo, esse aqui a gente tenta trazer o mais enxugadinho, a gente tem um maior que contempla mais detalhes ainda, então quem quiser adquirir a apostila, a gente também disponibiliza, é só entrar em contato com a Joana. Certo, eu vou deixar também aqui embaixo, então, os canais de contato com a gente, e até o próximo vídeo. Muito obrigada, Nayara. Beijos. Beijo.